Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Revisão que estão aí se preparando para o concurso da Procuradoria do município de Cuiabá. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, com saúde acima de tudo, claro, extensivo a todos os seus familiares. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de véspera em Direito Processual Civil. Eu me chamo Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de direito em Minas Gerais, titular de uma vara de juizados especiais na comarca de Poços de Caldas e também sou professor de processo civil aqui do Revisão, com muito orgulho, né, com muita honra, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, reitero. Vocês viram os nossos canais de contato, né, agora há pouco, estou inteiramente à disposição de vocês, seja no Instagram, onde nós colocamos dicas jurídicas diárias, né, seja através do nosso e-mail, fiquem à vontade, tá bom, meus amigos? Bem, pessoal, nós separamos aqui algumas dicas, né, algumas informações que reputamos importantes, pensando nessa sua revisão de véspera, nessa nossa prova, que acontece no dia 14 de julho, que terá 5 horas de duração, com 100 questões, cada questão com 5 alternativas, mas pensando acima de tudo em SEBRASP, método CESP de seleção que nós conhecemos muito bem, né? Sabemos qual é a forma com que essa banca examinadora costuma trabalhar. Então vamos lá, amigos, dentro dessa situação, né, que nós acabamos de indicar agora, vamos então tratar dos temas que nós reputamos mais importantes. Primeiro deles, atenção, amigos, competência, né? Sebrasp tem costume de trazer questões relacionadas à temática da competência, e competência é um tema muito vasto, como todos nós sabemos. Nós temos que lembrar, antes de mais nada, que a nossa fonte normativa primeira é a Constituição Federal. É ali que nós temos os órgãos jurisdicionais muito bem definidos e suas atribuições de competência. Se a gente olhar para o 102, nós temos ali a atribuição de competência do Supremo. Se nós olharmos para o 105 do STJ, para o 109 da Justiça Federal, enfim, né, nós temos todas as atribuições, sempre lembrando que em relação à Justiça Estadual, a competência é residual. Residual. Aquilo que não for de competência dos demais órgãos jurisdicionais é de competência da Justiça Estadual. Ok, Maurício, mas ali é a nossa fonte normativa primeira, o que é que nós temos, né, no nosso Código de Processo Civil? Aquilo que a doutrina costuma chamar de, entre aspas, teoria geral da competência. O Código de Processo Civil de 2015, ele sofreu algumas alterações, vocês sabem muito bem, no que diz respeito à competência internacional exclusiva, concorrente, ali no 21 até o 25. Hoje nós temos a cooperação inserida ali também, né? A gente pode dizer que faz parte desse pacote, cooperação nacional, cooperação internacional, mas eu gosto de tratar de competência, amigos, e principalmente pensando em SEBRASP, é, a partir do 43, né? O 43 é aquele artigo que trata da perpetuatio jurisdictionis, que vocês conhecem bem. Não é ele o nosso foco, não será ele o nosso foco nessa nossa ideia, né, sobre aquilo que possa cair sobre competência, mas vale a pena a gente lembrar que a perpetuatio jurisdictionis, mencionada no 43, nada mais é do que aquela ideia de que a, a a competência ela é determinada no momento em que nós temos o registro ou a distribuição da petição inicial. E por que registro ou distribuição, amigos? Por que registro? Quando nós falarmos de vara única, né? A petição inicial ela é tão somente registrada. Pronto, ali está determinada a competência. Quando a gente fala de várias varas cíveis, né? Com competência para aquela matéria, você distribui a sua petição inicial, é ali que é estabelecida a competência. Então, registro, vara única. Distribuição, várias varas com a mesma atribuição de competência. É ali que é determinada a competência. Pouco importam as alterações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, vocês sabem muito bem, né? Salvo quando houver supressão de órgão judiciário ou quando alterarem a competência absoluta. Bem resumidamente, essa é a ideia da perpetuatio jurisdictionis, né? Nós podemos ter, às vezes, a competência determinada ali no momento da distribuição
tinham 3 varas cíveis, você ajuizou uma ação de família, por exemplo, caiu na primeira vara cível, e um tempo depois o tribunal resolve instalar uma quarta vara. E essa quarta vara é só com competência de família. Então, aquela demanda que caiu na primeira cível e todas envolvendo direito de família tiveram a sua competência determinada no momento da distribuição. Só que nós criamos uma quarta vara de família. Então, todas as demandas de família vão para essa quarta vara, né? Enfim, amigos, ali é o que a gente tem, aquilo que nós chamamos, né, de perpetuatio jurisdictionis, mas eu não quero focar na perpetuatio jurisdictionis, poderia focar na questão dos foros especiais, ali dos 53 também, que é extremamente importante, mas eu vou focar nas possibilidades que nós temos, queridos amigos, de modificação da competência relativa, porque vocês sabem que a absoluta é interrogável por convenção das partes, não é? Mas até porque ela envolve uma questão de ordem pública. Quando a gente fala de competência absoluta, a gente está falando de uma competência definida, estabelecida, em razão da matéria, em razão da hierarquia, não é? Em razão da pessoa, aquilo que nós chamamos de competência funcional, não é? Então não há como você modificar por convenção das partes. Por outro lado, quando eu falo de competência relativa, é aquela estabelecida com um cunho privado, né, mais particular, em razão do território, do foro ou do valor da causa. É a relativa que pode ser modificada e eu acho que vale a pena nós recordarmos as 4 formas de modificação da competência relativa, tá bom, amigos? Primeira forma de modificação da competência relativa se dá, amigos, através da conexão. E aí o pessoal pode falar assim, mas Maurício, o que é mesmo conexão? Né? Quando duas ou mais demandas são conexas? Né? A partir de que momento eu posso dizer que nós temos a conexão entre duas ou mais demandas? Pessoal, reputam-se conexas duas ou mais demandas quando elas tiverem em comum o quê? O pedido ou a causa de pedir. Muita atenção, tá, pessoal? Vou colocar poucos slides, já vou adiantar para vocês, até para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, humildemente, eu peço a atenção de todos os queridos amigos. Eu não sei nem se vai dar tempo de colocar, mas se der, eu coloco, mas vão ser poucos, tá bom? Então, vamos lá, amigos. Duas ou mais demandas, elas são conexas quando elas tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir. São dois elementos objetivos da ação, né? Os elementos da ação são pedido, causa de pedir e partes, e a parte é um elemento subjetivo. Então, quando elas tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, elas serão consideradas conexas e devem ser reunidas perante um único juízo, aquilo que a gente chama de juízo prevento, né? Para evitarmos decisões conflitantes ou decisões contraditórias. Então, a partir do momento em que reconhecida a conexão, em razão da reunião das demandas perante o juízo prevento, não é? Perante um único juízo, nós temos uma modificação da competência relativa. Vale lembrar também, amigos, que quando nós falarmos de conexão, se um dos processos conexos já tiver sido sentenciado, não precisa nem de ter transitado em julgado a sentença, basta ter sido sentenciado. O fato de um dos processos conexos ter sido sentenciado, isso impede a reunião das demandas. Maurício, isso está positivado, isso é súmula, o que é isso, né? Amigos, isso hoje está positivado no artigo 55, parágrafo 1º, 55, parágrafo 1º do CPC, e também já estava mencionado na súmula 235 do STJ, 235 do STJ, tá bom? E um outro ponto sobre conexão, só para a gente fechar, pessoal, é a chamada conexão por prejudicialidade. Repito, conexão por prejudicialidade que vem estabelecida no artigo 55, parágrafo 3º. Basicamente, ele diz assim, que devem ser reunidos para julgamento conjunto aqueles processos que possam gerar um risco de decisões conflitantes ou contraditórias, quer dizer, eles devem ser reunidos, né, perante um único juízo, caso esses processos sejam decididos separadamente e mesmo que não haja conexão entre eles. Mesmo que não haja. Maurício, quer dizer, está dentro do capítulo da conexão? Não, está dentro do artigo mesmo, que trata da conexão e fala de reunião de demandas que não seriam conexas, só que se elas continuarem tramitando onde elas estão tramitando, né, em foros, em juízos separados, elas podem gerar
um risco de decisões conflitantes ou contraditórias, daí a necessidade de reunião dessas demandas perante um único juízo, perante o juízo prevento? É exatamente isso, amigos. Eu costumo dar o seguinte exemplo, pessoal. Eh, perdão. Imaginem o seguinte: imaginem que você tenha uma ação de alimentos tramitando na primeira vara civil de uma comarca. Imaginem que na quinta vara civil daquela mesma comarca esteja tramitando uma ação negatória de paternidade, daquele pai que é réu na ação de alimentos contra o filho representado pela mãe. Percebam, primeira civil, alimentos; quinta civil, ação negatória de paternidade. É claro que se ambos os pedidos forem julgados procedentes, nós teremos decisões conflitantes ou contraditórias. Alimentos procedente, mas a negatória de paternidade também é procedente, não é? Isso é o que a gente chama de conexão por prejudicialidade. Ou seja, mesmo que não tenham em comum essas demandas, não é? O pedido ou a causa de pedir, elas devem ser reunidas perante um único juízo para a prolação, né, de uma decisão única, evitando-se com isso, perdão, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, primeiro critério de modificação da competência relativa, conexão. Segundo, meus amigos, segundo critério, né, quando a gente fala de modificação da competência relativa, continência, que vai seguir as mesmas regrinhas da conexão, né? Quando nós falarmos de continência, nós estamos falando do quê? De duas ou mais demandas, né, que tenham em comum o quê, meus amigos? As partes e a causa de pedir. Os elementos que identificam essas demandas continentes são partes e, aqui a conjunção é aditiva, não é ou, né, amigos? Não é conjunção alternativa, partes e causa de pedir. Só que o pedido de uma dessas demandas, né, por ser mais amplo, acaba abrangendo o das demais. Então é isso que acaba acontecendo quando nós falamos de demandas continentes. E é bem interessante a gente falar disso, né, pessoal, porque a gente consegue identificar os elementos em comum, partes e causa de pedir, para a gente separar de conexão, quando a gente fala que são pedido ou causa de pedir, os elementos em comum, mas mais importante do que isso, é uma regrinha, amigos, que está no 57 do nosso CPC. 57, importantíssima, porque a gente não tinha no CPC de 73. E esse 57, amigos, ele diz o seguinte: eu estou com o nosso CPC aqui, pessoal, vou até mostrar para vocês, olha, nosso CPC é publicado pela editora Juspod, CPC comentado, né, para concursos. O 57 diz assim, amigos, olhem, quando houver continência e a ação continente, qual que é a ação continente? Aquela que tem um objeto maior. Aquela que tem um objeto menor, a gente chama de ação contida. Então, quando houver continência, perdão, e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, aquela que tem o objeto maior foi proposta anteriormente. A ação contida, a ação que tenha um objeto melhor, será proferida a sentença sem resolução de mérito, né? Nessa demanda contida, tá certo, pessoal? Se for o contrário, se eu ingressar primeiro com a ação contida e depois eu ingresso com a ação continente, não. Aí elas necessariamente serão reunidas. Então, é um detalhe, pode parecer uma bobagem, amigos, mas é só para deixar bem claro para vocês que, falando de continência, se a ação continente com objeto maior tiver sido proposta anteriormente, depois veio a ação contida, na ação contida tem que ser proferida decisão sem resolução de mérito. Se for o contrário, primeiro a contida e depois a continente, aí as ações serão necessariamente reunidas, tá certo? Amigos, terceiro critério de modificação da competência relativa, vontade das partes. E aí a gente fala do quê? A gente fala da chamada cláusula de eleição de foro, que vocês sabem, nós tivemos alteração em relação a ela. Agora, em 4 de junho, né, de 2024, nós tivemos uma alteração em razão do advento da Lei 14.879, cláusula de eleição de foro. Vocês sabem bem, aquela que vem normalmente no finalzinho do contrato, né, em que as partes acabam modificando, né, a competência, né,
em razão ali do território, elegendo um foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Mas nós tivemos alterações com um acréscimo do parágrafo 5º ao artigo 63. Maurício, mas será que isso pode vir a ser cobrado, esse acréscimo, a modificação do parágrafo 1º? Amigos, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente só recordar. O que aconteceu, pessoal? Tinham 4 parágrafos no 63, e aí o legislador, ele altera a redação do parágrafo 1º e acrescenta o 5º, tá? Então, segundo, terceiro e quarto estão sem alteração, sem modificação. O parágrafo 1º passou a ter a seguinte redação, meus amigos. Aproveitou um pouquinho da redação do parágrafo 1º antes, né, da reforma, dessa nova redação, e disse o seguinte, que a eleição de foro, ela somente produz efeito quando ela fizer parte de um instrumento escrito, né, quando ela aludir expressamente a um determinado negócio jurídico, né, que é o que a gente tinha na redação anterior, e quando também ela guardar pertinência, ela tem que ter essa relação de pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou ainda com o local da obrigação. Claro que ressalvada eventual pactuação, né, ajuste consumerista, e quando for favorável ao consumidor. A ideia, meus amigos, qual que é? Nós evitarmos, né, cláusulas de eleição de foro abusivas, não é? Então isso é muito importante. Agora, quando for favorável ao consumidor, não teria problema algum nesse sentido. O foro contratual obriga herdeiros, obriga sucessores das partes, essa regrinha foi mantida lá do parágrafo 2º, como também a do terceiro e a do quarto, amigos, que autoriza o momento em que é possível o juiz reconhecer de ofício, a abusividade de uma cláusula de eleição de foro, pessoal. Então, o parágrafo 3º diz, antes da citação, antes, amigos, muito cuidado, é antes, né, de ser citado, o juiz pode reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro. O parágrafo 4º diz, olha, se o réu tiver sido citado, aí a responsabilidade é dele, é ele que tem que alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, tá? E para finalizarmos, o parágrafo 5º é a novidade, amigos. O parágrafo 5º é uma inovação, porque realmente não existia parágrafo 5º, e ele basicamente diz o seguinte, que quando você, aliás, perdão, o ajuizamento de uma ação em juízo aleatório, um juízo qualquer, né, entendido como esse juízo aleatório, como aquele sem vinculação com o domicílio, sem vinculação com a residência das partes, sem qualquer vínculo com o negócio jurídico discutido na demanda, esse ajuizamento em juízo aleatório constitui prática abusiva. E essa prática abusiva, ela justifica a declinação de competência de ofício. Amigos, essas alterações foram feitas agora em junho de 2024 e percebam, né, que o objetivo do legislador com esse parágrafo 5º principalmente foi de tentar combater essa litigância predatória que a gente vem percebendo, esse abuso do direito processual que a gente vem percebendo nos últimos tempos, né, impedindo que a demanda seja ajuizada num juízo qualquer, sem nenhuma relação com domicílio, com residência, com negócio jurídico, com absolutamente nada, né? Meus amigos, é isso. Falta o quarto critério de modificação da competência relativa, que seria a vontade do réu. Ah, Maurício, então vamos só recapitular? Vamos lá. Conexão, continência, vontade das partes, acabei de falar de cláusula de eleição de foro, e a competência relativa também pode ser alterada em razão de vontade do réu. Por que que eu digo isso, pessoal? Por quê? Porque o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa de ofício. Nós temos súmula nesse sentido, a súmula 33 do STJ. Quando for a incompetência absoluta, o juiz pode reconhecer de ofício em qualquer tempo, grau de jurisdição, a parte pode alegar em qualquer tempo, grau de jurisdição, mas a relativa não depende do réu.
E quando que o réu tem que suscitar a incompetência relativa, queridos amigos? Por ocasião da apresentação da sua resposta. Isso está lá no artigo 337. O 337, aliás, outro ponto importantíssimo, amigo. Sebrasp gosta muito, vocês sabem, de questionamento sobre respostas do réu, sobre contestação, sobre reconvenção. Então, já que a gente está falando de vontade do réu, humildemente eu vou fazer uma recomendação a vocês, peço desculpas, humildemente, deem uma lidinha, amigos, no 337, que traz as preliminares de mérito, inclusive uma delas é a alegação da incompetência relativa. O réu tem que alegar na contestação sob pena de prorrogação. O fenômeno, vocês sabem bem, chama-se prorrogação da competência. A obrigação é dele. Princípio da cooperação, lembram? Princípio estabelecido lá no artigo 6º, né, que trata das normas fundamentais do processo civil, aqueles 12 primeiros artigos que tratam das normas fundamentais. No artigo 6º, elenca o princípio da cooperação, dizendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável. Então, o réu tem a obrigação de cooperar. Ele não quer alegar a incompetência relativa, deve fazê-lo na contestação sob pena de prorrogação. De todas as preliminares de mérito contidas lá no 337, amigos, as únicas que o juiz não pode reconhecer de ofício são a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Aliás, outro dado interessante, né? Porque se existir convenção de arbitragem, pode ser uma cláusula compromissória, pode ser um compromisso arbitral, que são duas espécies de convenção de arbitragem, né? A cláusula compromissória, previamente à ocorrência de um litígio, ó, o compromisso arbitral quando já ocorreu o litígio, né? Se por acaso não for alegado na contestação, isso significa, diz os últimos parágrafos do 337, eles dizem assim, isso implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Então tem uma importância muito grande esse papel do réu, né? Mas voltando à questão de respostas do réu, amigos, atentem para o 337, né? Não só 337, os dispositivos que tratam da contestação e da reconvenção. Por quê? Porque tem tudo para cobrar. É uma temática também muito enfrentada, né, nas provas elaboradas pelo Sebrasp, método CESP de seleção, lembram do princípio da concentração da defesa, né? Lembram também do princípio da eventualidade, lembrem do ônus da impugnação especificada dos fatos, lá no 341, né? Sob pena de que aquele fato que não tivesse sido impugnado, nós estarmos ali diante de uma presunção iuris tanto, uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor no inicial. Lembrem que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica, amigos, a quem? À Defensoria Pública, ao advogado dativo e ao curador especial. Somente a esses três. Esses três podem contestar por negativa geral, não é? Enfim, o 341 é extremamente importante, com todos os dispositivos relacionados, né, à contestação. E reconvenção está lá no 343, né? Vejam que interessante, ele está falando de competência, eu estou falando de vontade do réu, mas já estou fazendo um elo, vocês estão percebendo, né? Com respostas do réu. É bom que a gente ganha tempo com isso, né? A reconvenção vem prevista no 343, vocês sabem que a reconvenção tem natureza de ação. Eu posso apresentar uma reconvenção junto com a contestação, mas aí vai ter que ser um tópico da contestação, né? Se eu apresentar só reconvenção autônoma, não tem problema, mas se eu quiser apresentar junto com a contestação, ela vai ser um tópico da própria contestação. Lembrem que é possível reconvir em litisconsórcio, né, com um terceiro contra o autor reconvindo. O réu pode fazer isso, como também o réu pode reconvir em face do autor reconvindo em litisconsórcio com um terceiro, que era uma prática admitida há muito tempo já pelos nossos tribunais, tá bom, amigos? Então vale muito a pena, sim, fazer uma revisão a respeito das respostas do réu. É um tema de predileção, sim, dos membros da banca Sebrasp, método CESP de seleção. Então, resumindo, meus amigos, vou só colocar um slide bem rápido aqui para vocês na tela, né, para descansarem um pouquinho de mim. Nós falamos aqui, olha, pessoal, da competência relativa, né, das hipóteses de modificação. Então, falamos de conexão, de continência, de vontade das partes e também falamos de vontade do réu. Perfeito? Meus queridos amigos, vamos prosseguir.
E foi bom que a gente falou até de normas fundamentais do processo civil, né, falamos de respostas do réu, são temas que estão sempre aí na crista da onda, então vale a pena essa lembrancinha. Outro tema legal que eu acho que vale a pena a gente recordar é intervenção de terceiros. Maurício, você acha que pode cair alguma coisa relacionada a litisconsórcio, né? Pode, pode, mas como o nosso tempo é curto, amigos, eu vou focar em intervenção de terceiros, né? E por que isso? Porque hoje nós temos 5 modalidades, vocês sabem bem, de intervenção de terceiros no nosso CPC. Nós temos assistência, a denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e a figura do amicus curiae. Eu vou focar aqui, amigos, dessas 5 modalidades. Lembrando que a nomeação autoria, tá, que era uma modalidade que a gente tinha no texto passado, amigos, no texto revogado, a nomeação autoria, que era uma correção, né, de uma ilegitimidade do polo passivo. Você alega ilegitimidade, né, passiva, agora como preliminar da contestação, e o 338 e o 339 regulamentam essa nomeação autoria, agora não mais como modalidade de intervenção de terceiros. E lembrem que a oposição, que era uma modalidade de intervenção de terceiros, né, tinha natureza jurídica de ação, hoje ela está lá no capítulo destinado aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, lá nos artigos 682 a 686. Mas eu não queria falar disso, amigos, eu queria falar de pelo menos 3 modalidades de intervenção de terceiros. Das 5, eu acho que vale a pena a gente só recordar: assistência, denunciação da lide e desconsideração da personalidade jurídica. Quando a gente fala de assistência, primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: a assistência nada mais é do que uma modalidade de intervenção de terceiros voluntária. O assistente vai intervir se ele quiser, quer dizer, é um terceiro que é o assistente que ingressa de maneira voluntária num processo que está pendente para atuar em prol de uma das partes. Ou ele vai atuar em prol do autor, ou ele vai atuar em prol do réu, e ele pode, né, essa assistência, perdão, pode ocorrer a qualquer tempo, grau de jurisdição e procedimento, assumindo o terceiro o processo no estado em que ele se encontrar, artigo 119 do CPC. O que a gente tem como pressuposto da intervenção de terceiros, denominada assistência, o pressuposto maior é o interesse jurídico. Para você ser admitido como assistente, vocês sabem bem, amigos, seja assistente simples ou adesivo, litisconsorcial qualificado, que são as duas espécies, né, simples ou adesivo, litisconsorcial ou qualificado, você tem que demonstrar esse interesse jurídico. O interesse jurídico é aquele interesse que você demonstra apontando que você quer que o resultado final da demanda lhe seja favorável, favorável a quem você está ali assistindo. Então, não há de se falar em interesse econômico, sei lá, interesse afetivo, isso não importa para a assistência. O que importa é o interesse jurídico. E esse interesse jurídico ele se manifesta, seja pelo fato de o assistente manter uma relação jurídica vinculada àquela ali, né, que está sendo deduzida, né, seja também quando ele, de repente, quer intervir, porque ele afirma ser titular da relação jurídica deduzida. Então, repito, seja por manter uma relação jurídica vinculada àquela que está sendo deduzida, está sendo apreciada pelo judiciário, seja pelo fato de esse assistente afirmar, olha, eu sou o titular também dessa relação jurídica deduzida, tá bom, amigos? Então é muito importante, né, que nós entendamos qual é o papel do assistente. É claro que quando ele quiser ingressar, ele vai expor ao juiz, né, os fatos, vai expor qual é o papel dele, qual é a vinculação dele, as razões pelas quais ele tem interesse jurídico naquela demanda. Assim que ele se manifesta, a obrigação do juiz é dialogar com as partes, falar, autor, réu, olha, tem um terceiro aí que está querendo intervir como assistente, né? Exceto se for caso de rejeição liminar. Às vezes o próprio juiz olha e fala, não, aqui não tem interesse jurídico nenhum, tá bom, amigos? Mas se não for o caso, o juiz dialoga com as partes. Então ele vai ouvir as partes dentro de um prazo. O prazo é de quanto tempo? De 15 dias, vocês sabem isso, né? E se por acaso for hipótese de deferimento, o magistrado defere, reconhecendo a legitimidade dele para intervir. Pode ser que uma das partes também
perdão, amigos, apresente impugnação, né? E se isso acontecer, se houver impugnação, o próprio magistrado não vai determinar a suspensão do processo só porque teve impugnação, ele decide um incidente, né? E dentro desse incidente é perfeitamente possível a produção de provas, tá bom, amigos? Se houver impugnação do ingresso do assistente, o juiz pode determinar a realização de provas ali para poder chegar a uma conclusão, se é o caso de deferir ou não, já que tivemos uma impugnação. Então, só para a gente arrematar, não se esqueçam, amigos, o pedido de assistência pode ocorrer em qualquer tempo, mesmo depois de proferida a sentença em primeira instância, como eu falei, só não vai ser possível assistente depois do trânsito em julgado. E lembre-se, não é, que a gente tem não só a assistência simples, né, também chamada de adesiva, que o assistente ele é uma parte auxiliar, digamos assim, ele se submete a todos os deveres processuais ali de parte, assume as situações jurídicas processuais ativas, a responsabilidade pelo pagamento das custas na proporção do que ele tiver atuado, etc, etc. Ou seja, o assistente simples, ele exerce os mesmos poderes e sujeita-se, né, aos mesmos ônus processuais que o assistido, quando, por outro lado, o assistente litisconsorcial, como o próprio nome sugere, litisconsorcial ou qualificado, era aquele que tinha tudo para ser parte. Né? O assistente litisconsorcial é aquele que tinha tudo para ser parte, mas não foi por uma opção. Né? É uma intervenção espontânea, conforme eu falei para vocês, e o tratamento é igual àquele deferido ao assistido, quando o assistente litisconsorcial tiver o seu ingresso autorizado. Tá bom, amigos? Não se esqueçam disso. A única ressalva que eu faço é que, com relação ao interesse jurídico, que é aquele que é demonstrado em razão de você querer que o resultado final da demanda seja favorável a quem você está assistindo, a única diferença que eu faço que eu costumo dizer, né, é que na assistência simples, pessoal, o interesse jurídico ele deve ser dedutível da probabilidade atual ou uma probabilidade iminente de que possa vir a decisão a afetar a sua esfera jurídica, tá? Então, reflexamente, não há uma relação entre o assistente e o adversário do assistido, né? Agora, quando eu falar de interesse jurídico na assistência litisconsorcial, atenção, queridos amigos, né? Aqui o interesse se mostra mais claro, né? Mais agudo, porque, como eu falei para vocês, o assistente litisconsorcial é aquele que tinha tudo para ser parte, e o que está em discussão naquela demanda também pertence, né, individualmente a esse assistente litisconsorcial, tá bom? É muito importante a gente lembrar disso. Denunciação da lite. Pessoal, é tanta coisa para falar, né? E eu também estou gripado, vocês estão percebendo. Eu vou pedir humildemente desculpas a vocês. Estou me recuperando, graças a Deus, já estou bem melhor, né? Eu tenho certeza que amanhã eu já estarei bem melhor, mas hoje, nesse momento, eu realmente estou ainda um pouquinho debilitado, então eu peço humildemente desculpas a vocês, tá bom? Denunciação da lide. Bem, pessoal, o que é a denunciação da lide? A denunciação da lide é uma demanda regressiva, vocês sabem bem, é uma lide secundária. A denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pela parte ré. É uma demanda incidente, não é? Você já antecipa o direito de regresso quando você denuncia da lide. É facultativa, tá? Não é obrigatória, não tem mais discussão nenhuma. É só a gente olhar lá para o 125, né, do nosso CPC. É uma demanda antecipada, não é? E por conta disso, pessoal, vale a pena a gente só recordar que, em relação à questão da obrigatoriedade, antes de mais nada, pessoal, só lembrar, né, que o STJ ele tem jurisprudência pacífica de que não há obrigatoriedade de denunciação da lide em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá bom? É que a gente falou da facultatividade do 125, né, mas eu quis lembrar só que o posicionamento do STJ é tranquilo nesse sentido, jurisprudência pacífica, de que não há, do verbo haver, né, perdão, obrigatoriedade da denunciação da lide nessas ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva, tá certo? Meus amigos, é isso. Não dá para a gente falar muito mais, não. Desconsideração da personalidade jurídica. Lembre-se sempre, tá, pessoal?
Quando eu falo de desconsideração da personalidade, lembro, só um paralelo, lembra que a assistência voluntária? A denunciação da lide não tem nada de voluntariedade, ou é o autor ou é o réu que vai proceder a ela, tá? E a desconsideração da personalidade jurídica também, a legitimidade ou é da parte, né, que vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica para tentar encontrar algum bem no patrimônio dos sócios, pode também a desconsideração inversa, né? Mas a legitimidade é da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. Só lembrando que a desconsideração inversa é aquela em que você está é, demandando uma pessoa física, não tem nenhum patrimônio, você vai na PJ, né, a qual ela pertença. Né? O caso emblemático que nós temos, que chegou inclusive nos nossos tribunais superiores, é o caso Caoa, né? Aquela concessionária de veículos que vocês sabem muito bem. Ali é uma hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quando que é cabível a desconsideração, amigos? É cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Esse é um ponto importante, né? No cumprimento de sentença e também na execução fundada em título extrajudicial. Maurício, então eu posso pedir, por exemplo, já que você falou do cabimento, eu posso pedir a desconsideração logo quando da petição inicial? Pode, isso é perfeitamente possível. E se você pede na inicial, não há que se falar em suspensão do processo. Se você pedir incidentalmente, depois que a demanda está em andamento, claro que haverá suspensão do processo, tá bom? Mas se você pede na inicial, não há que se falar em suspensão, tá certo? Não se esqueçam disso. Basicamente, apenas algumas informações, né, relevantes a respeito da desconsideração para que a gente possa recordar. Amigos, um outro ponto importante, né, que eu vejo que Sebrasp, vamos sair um pouquinho das intervenções de terceiros, né? Falei que era assistência, denunciação e desconsideração da personalidade jurídica, são essas três, era isso mesmo. Um outro ponto que eu queria falar para vocês diz respeito aos sujeitos do processo, temática muito também cobrada especificamente, né, algumas questões relacionadas aos sujeitos do processo, é uma temática muito cobrada quando nós falamos de Sebrasp, do método CESP de seleção. Maurício, intervenção de terceiros, né, que você acabou de mencionar agora, não se enquadraria, né, também, né, nessas possibilidades aí de fazerem parte, né, não são sujeitos do processo, são a gente enquadra aí, né? Tanto é que sujeitos do processo é um tema tão amplo, né, que vai de 70, se eu não estiver enganado, até o 187 do CPC. Está lá no livro 2, livro 3, desculpa. Livro 3, que trata dos sujeitos do processo, do artigo 70 até o 187. Então a intervenção está ali. Mas eu não quero falar sobre isso, eu queria falar sobre alguns pontos mais específicos, tá bom, amigos? Então, por isso que eu quero tratar deles aqui agora. Falar de sujeitos do processo é sempre pensar assim, amigos, a relação jurídica processual, ela tem nas partes, né, a sua figura central. Por quê? Porque as partes são destinatárias do contraditório. Então, por isso que elas são consideradas sujeitos parciais do processo, porque elas vão, obviamente, procurar expor todos os fatos, trazer os fundamentos jurídicos que lhes sejam favoráveis. Né? O autor vai fazer isso na inicial, o réu vai fazer isso na contestação. E vale lembrar, pessoal, que nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, aquilo que a doutrina chama, o professor José Frederico Marques, inclusive, chama de administração pública de interesse privado, nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, não se fala em partes, né? Se fala em interessados. Né? Isso é outro tema importante. Por quê? Porque, em tese, não haveria posições antagônicas. É um entendimento que vem sendo mitigado, pessoal. Por exemplo, se a gente pensar assim, olha, interdição. O processo de interdição é um procedimento especial de jurisdição voluntária. Mas como é que eu vou afirmar peremptoriamente que em todos os processos de interdição nós não teremos posições antagônicas? Sabem por quê? Porque a pessoa que está sendo interditada, vocês sabem bem, o primeiro ato processual é uma entrevista com ela, que o juiz tem. E nessa entrevista, o juiz tem que avisar, ela entendendo ou não, ela sendo capaz de praticar os atos da vida civil, tendo discernimento para tanto, o juiz é obrigado a dizer, olha, você está sendo interditado, né? Então você tem agora a possibilidade de impugnar os fatos trazidos na inicial. Então pode ser que a gente tenha posições antagônicas. Eu, como juiz, já peguei isso na prática.
Já peguei. A pessoa que estava sendo interditada não tinha nenhum problema de discernimento, não é? Então, só para deixar bem claro que a gente estava falando aí a gente está falando de sujeitos do processo, né? Mas, enfim, essa questão da doutrina de que nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária a gente não tem partes, nós temos interessados, precisa ser feito, não haveria, precisa ser trazido aqui para vocês, né? Não haveria litígio nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, porque não teríamos conflito de interesses, não há pretensão, o que se fala é requerimento, é um simples requerimento, porque o Estado quer chancelar, né? Bater um carimbo, dizendo está tudo certo e vida que segue nesses procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Mas, enfim, pessoal, especificamente, né, sobre sujeitos do processo, voltando, é bom que a gente fale um pouquinho de jurisdição também, mais um tema, né, paralelo. O artigo 70, que inaugura o livro destinado aos sujeitos do processo, que é o livro 3 no nosso CPC, da parte geral, ele diz assim, olha, que toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos, ela tem capacidade para estar em juízo. É muito importante a gente diferenciar capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória, aquilo que a gente chama de ius postulandi, vocês sabem bem. Capacidade de ser parte, primeiro, perdão, amigos, ela também é chamada de personalidade judiciária ou personalidade jurídica. Capacidade de ser parte diz respeito à capacidade que a pessoa tem, né, de gozo e exercício, né, de direitos e obrigações, aquilo que está previsto lá no artigo 1º, né, do Código Civil. Existe para as pessoas físicas a capacidade de ser parte, existe para as pessoas jurídicas, né, para pessoas formais, aquelas do 75, aliás, 75 vale muito a pena ler, pessoal. Eu estou com o nosso Código de Processo Civil aqui aberto, como eu falei para vocês, né? Só vou rapidamente lembrar vocês que o 75 é aquele que diz assim, né? Principalmente para quem quer concurso de procuradoria, como é a nossa, da Procuradoria do Município de Cuiabá. Serão representados em juízo ativa e passivamente. Aí tem a União pela AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado, Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, município, por ser o prefeito, o procurador, ou associação de representação, vocês sabem bem, de municípios, quando, obviamente, houver autorização expressa, né? Essa alteração é de 2022, né, da Lei 14.341, autarquia e fundação de direito público, etc, 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 né? E só lembrando que esse 75, no seu parágrafo quinto, nos interessa, por ser um concurso para a Procuradoria do Município, diz assim, a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer, aí a gente tem uma conditio sine qua non, né, em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Isso tudo porque a gente está falando de capacidade de ser parte. Né? Então, repito, ela existe para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, para as pessoas formais e também a maioria dos entes despersonalizados. Né? Agora, a capacidade de ser parte, vocês sabem bem, nem sempre ela vem acompanhada da capacidade de estar em juízo. Se a gente falar assim, os incapazes, né, que é o exemplo mais comum, pessoal. Os incapazes, eles têm capacidade de ser parte, mas eles necessitam de um representante processual, não é? Eles não podem estar em juízo sozinhos. Falando nisso, capacidade de estar em juízo. Ou seja, as partes no processo, elas vão ter que necessariamente praticar atos processuais, né? Os atos processuais, que são uma espécie, né, de ato jurídico, então quem vai praticar estes atos, né, é preciso que nós tenhamos alguém com capacidade processual, né, para a prática destes atos. E quando a gente fala de capacidade de estar em juízo, amigos, como eu falei, interesse tem, ou incapazes, perdão, têm capacidade de ser parte, mas não têm capacidade de estar em juízo, precisam estar representados ou assistidos, vocês sabem bem. Quando a gente fala de capacidade de estar em juízo, a doutrina é muito tranquila também em afirmar, amigos, que capacidade de estar em juízo é um pressuposto processual de validade, tá? Para dar validade ao processo. É um vício sanável, sim. O juiz tem que conceder, no caso concreto, um prazo aí, né, para que a parte então regularize
a sua capacidade de estar em juízo, né? E todos nós já sabemos muito bem como é que isso funciona, né? Ou seja, se for um incapaz, não está representado, você intima, junta a respectiva autorização ali, né? Para que o representante mesmo, ou o assistente, né? Representante ou assistente esteja ao lado do incapaz, como todas as outras hipóteses envolvendo capacidade de estar em juízo. Por quê? Porque precisa ter um devido representante. E capacidade postulatória, por fim, né? Capacidade de ser parte, de estar em juízo, exato. E agora postulatória, que nada mais é do que aquela capacidade conferida a quem detém o ius postulandi, ou seja, o advogado, né, legalmente habilitado. Ah, Maurício, mas tem situações como, por exemplo, impetrar um HC. Eu não preciso de um advogado, é verdade. Né? Você não há que se falar na capacidade postulatória, mas normalmente é um advogado legalmente habilitado. A gente pensa, por exemplo, as defensorias públicas, elas também têm capacidade postulatória quando a gente lembra dos casos de hipossuficientes, não é? O MP, em algumas hipóteses, né, sempre lembrando, o MP pode determinar a abertura de inquérito civil, pode propor uma ação civil pública, e, excepcionalmente, como eu disse, os próprios autores, né, têm capacidade postulatória sem necessidade de advogado, como ocorre quando da impetração de um habeas corpus. Lembrar também outra coisa importante, amigos, né? Quando postular em causa própria, já que a gente falou de capacidade postulatória, né? Quando postular em causa própria, tem o advogado como obrigação, além de preencher os requisitos da inicial lá do 319, lá do 320. Além disso, o 106 é importante. Ele diz assim, ó, o advogado, quando postular em causa própria, tem que declarar na inicial ou na contestação qual é o seu endereço, qual o número de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou o nome da sociedade de advogados de que ele participa, né, para fins de recebimento das intimações. E também tem, por conta do princípio da cooperação, ele tem que comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Isso está no 106, tá bom, amigos? Se por acaso o advogado descumprir, né, ou seja, não declarar na petição inicial, na contestação, seu endereço, né, seu número de inscrição, etc., etc., o juiz ele vai ordenar que seja suprida essa omissão. Por quê, pessoal? Porque tem o princípio da primazia do julgamento de mérito. Perdão, a gente quer analisar o mérito daquela demanda. Então, é um vício que é perfeitamente possível de ser suprido. O juiz vai dar um prazo de 5 dias, né, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da própria petição. E se por acaso, lembra que eu falei para vocês, o 106 menciona assim, olha, o advogado que postular em causa própria tem que comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Vamos supor, né, que o advogado não comunique alteração de endereço. Vocês sabem que o Código de Processo Civil tem sido bastante rigoroso, principalmente o de 2015, nesse sentido. Se o advogado que postula em causa própria não comunicar a alteração de endereço, serão consideradas válidas todas aquelas intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço que estiver constando dos autos. Amigos, isso é extremamente importante, tá bom? Queria lembrar aqui. Outro ponto, amigos, em relação à questão de capacidade, vale lembrar também que as hipóteses de nomeação de curador especial estão lá no artigo 72, tá? Quando é que se nomeia, né, curador especial? Curador especial, o juiz tem que nomear ao incapaz, se ele não tiver representante legal, é claro, né? Ou se às vezes os interesses do representante colidirem com os interesses do incapaz, não é? Enquanto durar essa incapacidade, o juiz tem que nomear um curador especial. Essa curatela especial vai ser exercida pela Defensoria Pública, né, nos termos da lei, está no parágrafo único do artigo 72. E outro dado interessante, amigos, também é possível nomear curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, né, enquanto não for constituído advogado. Por que a nomeação de curador especial que recai essa curatela especial, segundo o parágrafo único da Defensoria Pública? Porque ninguém pode ficar sem
algum tipo de patrocínio, de manifestação. Ninguém pode ficar sem defesa, evidentemente, não é? A função do curador é justamente defender os interesses da parte no processo. Então, ao ser nomeado como juiz, pelo juiz, perdão, né? Ao ser nomeado pelo juiz o curador, condício sine qua non para que ele exista, né? Ele acaba se legitimando a exercer todos os papéis, todas as situações jurídicas ativas e passivas da parte por ele tutelada. É como se fosse um munus público, né, exclusivamente dentro daquele processo. Né? O curador especial tem que ser absolutamente capaz, não pode ter interesses contrários ou conflitantes, né, com a parte que ele estaria ali defendendo. Né? Maurício, há necessidade de ser advogado? A doutrina diz que não. Normalmente recai, né, quando não tem defensoria pública, recai no advogado. A curatela é da defensoria, está no 72, parágrafo único, mas pode ser um advogado ou não, não há necessidade de ser advogado ou mesmo bacharel em direito. Por quê? Porque o curador ele não atua processualmente, ele está ali representando, a representação dele limita-se ao direito material, ainda que no mais das vezes ele ostente esta condição, tá bom, amigos? Mas vale a pena a gente fazer essa observação. Outro ponto importante ainda sobre sujeitos do processo. Lembrem-se que o cônjuge, ele necessita do consentimento. É consentimento, não é que ele tem que figurar ali no polo ativo junto com o outro cônjuge. Não, o cônjuge que vai propor uma demanda que verse sobre direito real imobiliário precisa do consentimento. É uma autorizaçãozinha simples, né? Para poder propor essas ações, repito, que versem sobre direito real imobiliário, salvo quando casados, sob regime de separação absoluta de bens. Isso está lá no artigo 73, tá bom, pessoal? Outro ponto importante. Aliás, esse 73 fala do polo ativo no caput e no parágrafo primeiro, meus amigos, fala do polo passivo, né, basicamente dizendo assim, olha, que ambos os cônjuges devem ser necessariamente citados, né, para as ações que versem sobre direito real imobiliário, exceto, né, se forem também casados sob regime de separação absoluta de bens. Ambos os cônjuges devem ser necessariamente citados para as ações resultantes de fatos que digam respeito a ambos ou a algum ato praticado por eles. Também ambos os cônjuges devem ser citados para as demandas fundadas em dívida contraída por um dos cônjuges, dívida essa que seja revertida, né, para a família, e também para aquelas demandas que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção do ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges, amigos. Isso está lá no artigo 73, tá? E nas possessórias, se a gente se deparar com algum tipo de questionamento como esse, nas possessórias, a participação do cônjuge, do autor, ou do cônjuge do réu, somente será necessária essa participação. Repito, amigos, quando a gente fala de possessórias, tá? Nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado, tá? Quando se tratar de possessório, ou seja, dos interditos possessórios. Vamos lembrar, amigos? Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Reintegração, invasão ou esbulho. Manutenção de posse quando houver uma turbação. Interdito proibitório, uma ameaça de efetiva ofensa à posse, tá bom? Então, quando se tratar de ação possessória, repito, a participação do cônjuge no polo ativo ou no polo passivo somente será indispensável quando se tratar de composse ou de ato por ambos praticado. Possessórias, amigos, aproveitando, falando sobre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, eu recomendo aos amigos, seria muito legal se vocês pudessem depois dar uma olhadinha nos dispositivos, né, que tratam das possessórias, como também se vocês puderem dar uma olhadinha nos dispositivos que tratam da ação monitória. Eu aposto muito em alguma questão sobre possessória, né, sobre monitória para os meus queridos amigos, tá certo? Pessoal, outro ponto importante que eu queria falar ainda sobre sujeitos do processo, a gente já falou do 75, né? O 76, importante, porque o 75 fala, né, serão representados em juízo, né, no polo ativo ou passivo. Aí o 76 diz assim, que se for verificada a incapacidade processual
ou a irregularidade da representação da parte, o juiz vai suspender o processo, muita atenção, amigos, tá? E designará um prazo razoável para que seja sanado o vício. Como eu disse, em relação aos incapazes que não estejam representados ou assistidos, tem que se conferir um prazo para sanar o vício. Por quê? Porque o objetivo é o exame de mérito. A primazia do julgamento de mérito é um princípio que está espalhado ao longo de vários dispositivos do CPC, começando pelo o artigo 4º. É claro que se o juiz confere um prazo para suprir um vício sanável, como o relator pode fazer também em processos nos tribunais. Artigo 932, parágrafo único. Atenção, hein, amigos? 932, parágrafo único, vício sanável, prazo de 5 dias, pode suprir também. A mesma em sede recursal. Às vezes falta uma procuração, falta uma assinatura na procuração, né? Falta a juntada da guia de preparo, a parte fala que recolheu o preparo, não juntou a guia, né? Mas, enfim, voltando ao 76, né? Verificando a incapacidade ou a irregularidade de representação da parte, concede um prazo. Se for descumprido esse prazo, aí, é claro, o processo vai ser extinto, né? Se a providência couber ao autor, se for em relação ao réu, o réu vai ser considerado revel, e se for ao terceiro, como a gente acabou de falar, né? Está no 76, tá, amigos? Em se tratando de um terceiro, o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que ele se encontrar. Tá bom? Amigos, sucessão das partes dos procuradores. Percebam que eu estou focando muito em sujeitos do processo, amigos, porque é um tema muito cobrado. A gente fez um mapeamento, nós fizemos um mapeamento. Aliás, a equipe do Revisão é absurda, né? Thaís, enfim, tem tanta gente boa ali, maravilhosa, né? Começaram Léo, Chico, Renédio, enfim. Mas eu queria só dizer para vocês que o material é muito bem preparado deste mapeamento e sujeitos do processo é um tema muito cobrado nas provas elaboradas pelo SEBRASP, né, pelo método CESP de seleção. Então, ainda sobre sujeitos do processo, sucessão das partes dos procuradores, tá? Isso é extremamente importante. Ah, Maurício, mas e como é que fica a estabilização da demanda? Sucessão, mas a gente não precisa trabalhar com momentos preclusivos, não é? Por exemplo, se a gente olhar para o 329, lá nós temos a estabilização objetiva da demanda, perdão, dizendo que o autor somente pode aditar o pedido ou a causa de pedir até o saneador, não é isso? Como é que fica essa questão da sucessão? Bem, amigos, a estabilização da demanda, seja ela objetiva, né, como eu mencionei, do 329, seja a subjetiva, essa ideia de estabilização, ela confirma, ratifica a ideia de segurança jurídica. A gente precisa disso e, consequentemente, impede que a própria decisão proferida ela ultrapasse os limites objetivos e subjetivos da causa. A lei, porém, né, a gente está falando de sucessão, ela pode admitir, fora das hipóteses legais, a chamada sucessão voluntária das partes, não é? E aí a gente olha lá para o 108, tá, pessoal? Sucessão voluntária das partes. Deixa eu só pegar aqui e abrir o 108 rapidinho. Diz assim, olha, no curso do processo, somente ali está a sucessão voluntária das partes, né, nos casos que sejam expressos em lei. Bom, nós temos, amigos, sucessão processual e temos substituição processual. Quando a gente falar de sucessão, então, só para deixar bem claro, é a alteração de um dos polos da relação processual, ou seja, você exclui autor ou réu para que um terceiro ocupe o seu lugar. A gente falar de sucessão, a gente pode falar, né, dessas hipóteses. Quando a gente falar de substituição processual, é sinônimo de legitimação extraordinária, como ocorre com o MP. Né? O MP, quando ingressa com uma ação pública, defendendo interesses difusos e coletivos, por exemplo, ou seja, alguém defende em nome próprio uma pretensão alheia. Né? Nós temos sucessão causa-mortes, lá no artigo 110, só lembrando rapidamente, né, pessoal, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos os seus sucessores, observado o disposto no 313, parágrafo 1º e 2º. 313 é aquele que fala das hipóteses de suspensão do processo, né, para regularizar. Né? A morte da parte suspende o curso do processo, como diz o 311, e temos sucessões entre vivos também, né, que está no artigo 109.
O artigo 109 diz assim, pessoal, no nosso código que eu estou lendo aqui: a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, né, a título particular, isso não altera a legitimidade das partes, né? E parágrafo 1º, 2º e 3º dizendo: o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que tenhamos um consentimento da parte contrária dentro da sucessão entre vivos. Parágrafo 2º, adquirente ou cessionário poderá intervir no processo com assistente litisconsorcial do alienante ou do cedente, né, por conta dos interesses ali evidenciados, e o parágrafo 3º estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, tá bom? É óbvio que por conta da leitura do artigo 109 a gente chega à conclusão que é possível, né, que o adquirente da coisa ou do direito litigioso venha a requerer o seu ingresso no processo. Maurício, e a sucessão dos procuradores? Aí está no 111, no 112, né, amigos? É perfeitamente possível que a parte queira revogar, né, uma procuração que tenha sido outorgada ao seu advogado, e ela, assim que ela quiser revogar essa procuração, ela vai constituir no mesmo ato um outro, né, que patrocina que assuma o patrocínio da causa. Isso está lá no artigo 111, pessoal, não é? Se não for constituído um novo procurador no prazo de 15 dias, né? Aí a gente observa o disposto lá no 76, vocês sabem bem, a gente já falou, com relação à regularização da representação, né, processual. E o 112 dizendo que o advogado pode renunciar ao mandato, né, a qualquer tempo, né, só tem que provar que ele comunicou ao mandante para que ele então constitua um sucessor. E durante os 10 dias, atenção, são 10, não são 15. Durante os 10 dias seguintes, está lá no parágrafo 1º do artigo 112, né? Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante desde que seja necessário para evitar prejuízo. Pessoal, em relação ainda a sujeitos do processo, lembrem-se, principalmente pensando na advocacia pública, do 183, do 184 são dispositivos importantíssimos, né? O 183 falando do prazo em dobro para todas as suas manifestações, né? Falando da intimação pessoal, que deve se dar por carga, remessa ou meio eletrônico. Isso se aplica ao MP também, se aplica à Defensoria Pública, né? Também. E lembrar que o 184 estabelece a chamada responsabilidade civil da advocacia pública, né, do membro da advocacia pública, dizendo que o membro da advocacia pública ele será civil e regressivamente responsável quando ele tiver agido com dois vícios de consentimento, um dos dois, né, dolo ou fraude no exercício das suas funções, tá bom? Dito isso, amigos, nós já estouramos o nosso tempo, mas permitam só dar mais algumas ideias, né, do que eu acho que possa vir a cair. Maurício, é possível que a gente tenha alguma questão sobre tutelas provisórias? Pode ser, pode ser. E se a gente pensar em tutelas provisórias, os artigos que são pertinentes são 294 ao 311 do CPC. Então, lembrar sempre, pessoal, que a gente, quando fala de tutela provisória, pode ser uma tutela de urgência, pode ser uma tutela de evidência. As tutelas de urgência podem ser antecipadas, podem ser cautelares. As de evidência não precisam do periculum in mora, somente da alegação do fumus boniuris. Tutela de evidência é só incidental. Tutela de urgência pode ser antecedente, como também pode ser incidental. E as tutelas de urgência têm como requisitos o fumus boniuris e o periculum in mora, né? Acho que vale a pena dar uma olhadinha na estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, lá do 303 e do 304, né? Lembrar que o 304 diz que a tutela só não se estabiliza, a tutela antecipada antecedente, quando não for interposto o respectivo recurso, que é o recurso de agravo de instrumento, embora o STJ até recentissimamente, entendeu que qualquer outra forma de insurgência seria possível para não estabilizar a tutela antecipada em caráter antecedente. Sempre que lembrarmos de tutela antecipada, nós temos limitações, vocês sabem, né? Em relação à fazenda pública. Tutela antecipada, tutela provisória, principalmente em face da fazenda pública, nós temos algumas limitações. O artigo 1059 do CPC, perdão, amigos, o artigo 1059 do CPC, ele determina que a tutela provisória que seja requerida contra a fazenda pública,
A gente aplica os artigos 1º a 4º da 8.437 de 92 e também o disposto no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Só tem um detalhe. Vocês sabem bem, esse artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, ele teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pela ADI, vocês lembram bem, 4296 do Distrito Federal. 4296 do Distrito Federal. O relator originário era o ministro Marco Aurélio, então o ministro Marco Aurélio, né? E o redator para o acórdão, o voto vencedor, foi do ministro Alexandre de Moraes. Então, o artigo 7º, parágrafo 2º, teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, como também o 22, né? Parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Esse artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, que é reconhecido como inconstitucional por conta da ADI 4296, ele dizia basicamente assim, olha, que não era possível concessão de medida liminar que tivesse por objeto a compensação de créditos tributários, né, de entrega de mercadorias, de entrega de bens provenientes do exterior, reclassificação, equiparação de servidores públicos, concessão de aumentos, vantagens, etc, etc. Esse parágrafo 2º, portanto, ele foi reconhecido como inconstitucional. E ainda falando de tutelas provisórias envolvendo a fazenda pública, é importante a gente lembrar que tem uma súmula do STF, a súmula 729, que entende que as restrições à tutela provisória contra a fazenda pública não se aplicam às ações previdenciárias. Tá? Então, não tem, quando se tratar de previdência, não há que se falar em restrição, limitação envolvendo a tutelas contra a fazenda pública. Remessa necessária, vamos sair da tutela provisória? Remessa necessária, amigos, sempre importante. Deem uma olhada no 496. Nós estamos falando de uma condição de eficácia da sentença, vocês sabem muito bem, não é? Não é recurso. A remessa necessária, ela é basicamente aquele instituto, por isso que é uma condição de eficácia da sentença, em que, proferida uma sentença, ela só produz efeito depois de confirmada pelo tribunal. Que tipo de sentença? Aquela proferida contra os entes públicos, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público, e também aquelas sentenças que julgam procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Essas sentenças, elas estão sujeitas a uma remessa necessária. Então, o juiz profere, mas ele tem que mandar para o tribunal para ver se o tribunal vai confirmar ou não. Exceto se enquadrar numa das hipóteses lá do parágrafo 3º ou do parágrafo 4º do 496. Tá? Então, por exemplo, o parágrafo 3º diz assim, olha, não se aplica, não teremos a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos, 500 e 100. 1.000 salários mínimos para a União, respectivas autarquias e fundações de direito público. 500 salários mínimos para estados, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direito público e municípios que sejam capitais de estados. E 100 salários mínimos, né, para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Então, se por acaso a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau envolver uma condenação ou um proveito obtido, um proveito econômico obtido naquela causa, for de valor certo e líquido inferior a 1.000, 500 e 100, a depender do ente público, né? Se isso acontecer, não temos remessa necessária. Como também o parágrafo 4º, atenção, amigos, importantíssimo, parágrafo 4º também do 496, dizendo também não teremos remessa necessária por conta da adoção de um sistema de precedentes, né? Quando a sentença estiver baseada numa súmula de um tribunal superior, quando a sentença estiver baseada num acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, né? Quando a sentença estiver baseada numa tese firmada no IRDR, IRDR, amigos, tema importantíssimo, ou tese firmada em IAC, outro tema importantíssimo. Humildemente eu recomendo, amigos, IRDR 976 a 987, façam uma leitura, não custa nada, vale a pena. Os requisitos ali simultâneos do IRDR, né? Incidente de assunção de competência 947 também, por favor, atentem para isso, amigos, né? Ou às vezes quando a sentença estiver baseada no entendimento, né,
que coincida com uma orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Às vezes pode ser uma manifestação, a sentença foi proferida baseada numa manifestação do ente público, num parecer, né, do ente público ou numa súmula administrativa. Nessas hipóteses, não tem remessa necessária, tá bom? Não tem. Então, amigos, basicamente é isso. E para finalizar, dois pontos importantes, né? Execução e recursos. Execução e recursos. Pessoal, quando a gente falar de execução como um todo, né, a gente tem que lembrar, liquidação de sentença, antes de mais nada, é um tema importantíssimo. A partir do 509 até o 512, lembrem-se que a gente tem hoje a possibilidade de duas espécies de liquidação. A liquidação por arbitramento, né, aquela que necessita de um perito, de um expert, de alguém que tenha conhecimento científico, né? Lembrando que, por conta do que estabelece o nosso CPC de 2015, quando for hipótese de liquidação por arbitramento, primeiramente o juiz vai dialogar com as partes, falar: partes, vocês têm algum parecer, algum documento elucidativo? Me tragam, porque se vocês trouxerem e eu verificar que dá para fixar ali o quantum de beato, eu nem nomeio um perito. Mas se vocês não tiverem, não tem problema, a gente nomeia um perito. A liquidação por arbitramento funciona assim hoje. Antes tem um contraditório prévio estabelecido com as partes, não é? Isso está lá no 510. No 511, a gente tem a liquidação pelo procedimento comum, que é aquela liquidação que ocorrerá quando se tiver que alegar e provar um fato novo. E segue o procedimento comum mesmo, tá? Ou seja, contestação, eventual réplica, pode ter audiência de instrução, pode ter perícia, né? São as duas espécies de liquidação. E a gente tem ainda, amigos, a liquidação provisória, que está lá estabelecida no artigo 512. Eu posso liquidar, sim, não tem problema, tentar já fixar um quanto de beatur, enquanto nós tivermos um recurso, né, que esteja em exame, né, pelo Tribunal Superior, para ver se vai confirmar ou não aquela sentença. O recurso de apelação está lá e não se sabe. Não tem problema, eu posso iniciar a liquidação provisória, sempre lembrando que tudo que é provisório, e isso se aplica a cumprimento provisório de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, isso se aplica às tutelas provisórias, né, tudo que é provisório passa pela chamada teoria do risco-proveito, a responsabilidade objetiva. Eu quero só abrir o 512 aqui rapidinho, pessoal, para ler para vocês. O 512 diz assim, ó: a liquidação poderá ser realizada na pendência de um recurso, claro que se o recurso não tiver sido recebido com efeito suspensivo, né? Processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Essa é a redação do 512. Mas, enfim, eu preciso liquidar. Quando eu precisar liquidar, eu faço a liquidação de sentença. Às vezes, não tenho que liquidar, né? Então, vale a pena a gente lembrar do cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública. Por quê? Porque o nosso concurso é um concurso para a Procuradoria do município de Cuiabá. Então, quais são os artigos importantes quando a gente olha para o CPC? Quais são as ideias importantes? O 534 e o 535. Sempre lembrando que, no cumprimento de sentença, que imponha à Fazenda Pública, né, a obrigação de pagar uma quantia, evidentemente, meus amigos, que a Fazenda não vai pagar, ela não vai ser intimada, como ocorre no cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra um particular. Ela é intimada, porque é uma fase de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública, para querendo apresentar impugnação. E a impugnação que ela deverá apresentar, pessoal, no prazo de 30 dias. Então, é prazo próprio, não é em dobro nos próprios autos. E aí ela vai poder alegar as matérias que constam ali do 535. Sempre lembrando que quando for excesso de execução, a Fazenda Pública tem que indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar, se for só aquele fundamento, né, da impugnação. Ah, mas o STJ tem um entendimento da segunda turma de relatoria do ministro Og Fernandes, dizendo que quando se tratar de fazenda pública sendo executada, não necessariamente implicará em rejeição liminar da impugnação se ela alegar excesso de execução e não indicar o valor que entende correto, tá? Mas é STJ. O 535, amigos, se vocês puderem dar uma olhadinha depois, vocês vão perceber nos seus parágrafos, né? Vocês vão perceber nitidamente que ali tem a Fazenda Pública a obrigação de indicar o valor que ela entende correto, sob pena
de rejeição liminar. Tá bom, amigos? É muito importante a gente lembrar disso, né? É muito importante a gente lembrar que o exequente responde objetivamente pela reparação de eventuais prejuízos causados ao executado, porque existe um risco, né, da própria execução. Esse julgado do ministro Og Fernandes, que eu falei para vocês, pessoal, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu tenho o número dele, ele é de Goiás, tá? Esse que fala que não há necessariamente, né, não precisa necessariamente ser rejeitada liminarmente quando a fazenda não apresentar o valor que ela entende devido, é o RESP 1887-589. 1887-589 de Goiás, é um julgado de 6 de abril de 2021, tá? Mas é só da segunda turma isso. Pessoal, lembrar também, execução de título extrajudicial, né, contra a a fazenda pública, né? Sempre que a gente vai lá rapidamente, meus queridos amigos, no 910, né? É um dispositivo importante, deixa eu só colocar aqui para vocês, porque já que a gente falou do 534 e 535, o 910 diz assim, olha, na execução fundada em título extrajudicial, aí a fazenda pública é citada, aí ela já não é intimada, para querendo opor embargos, e o prazo também é de 30 dias, né? Enfim, a gente vai aplicar também no cumprimento perdão, na execução de título extrajudicial por quantia certa contra a fazenda pública, a gente aplica as regrinhas subsidiariamente, né, do 534 até o 535, tá certo? Pessoal, execução invertida. Meu Deus, eu sei que eu extrapolei o tempo demais. Por favor, amigos, atentem. Tem um julgado da mesma segunda turma, do final do ano passado, de 2023, de relatoria do ministro Herman Benjamin, tem um julgado dizendo o seguinte, que não é possível a, a, a determinação judicial à fazenda pública de adoção da prática jurisprudencial, que vocês sabem bem, da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum, tá? Só que o Supremo já decidiu, amigos, e foi em plenário, né? O voto vencedor foi do ministro Marco Aurélio, decidiu em 2021, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 219, o Supremo, atenção, ele entendeu que é constitucional a exigência de execução invertida nos juizados especiais federais. Então, tem entendimento do Supremo dizendo é possível execução invertida, ou seja, que a União, no caso, né, porque é Juizado Especial Federal, ela proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução dos processos que tramitam em juizados especiais federais cíveis, mas esse julgado da segunda turma dizendo que não é possível a execução invertida, ou seja, essa determinação judicial à fazenda pública, né, dessa prática no cumprimento de sentença em procedimento comum, só para a gente fazer um paralelo dessas duas situações, tá bom, meus amigos? E sobre recursos, o que eu recomendaria para vocês? Teoria geral dos recursos, tudo que envolve os pressupostos de admissibilidade recursal, amigos, cabimento, legitimidade, né? Quando a gente fala de cabimento, lembrem, amigos, que para você recorrer, a decisão tem que ser recorrível, tem que encontrar o recurso adequado, um recurso por vez, exceto quando o acórdão de um tribunal ofender a Constituição, ofender uma legislação infraconstitucional, e você pode interpor simultaneamente RESP e RESTRE, recurso especial, recurso extraordinário, está lá no 1031. Legitimidade, está lá no 996. Quem é que é legitimado a interpor recurso? Parte vencida, terceiro prejudicado, MP como parte ou como fiscal do ordenamento. Lembrar do interesse recursal, que é outro pressuposto de admissibilidade recursal importantíssimo, né? Eu preciso demonstrar o binômio necessidade-adequação, necessidade-possibilidade, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Eu não posso ter desistido de um recurso e querer interpor novamente. Se eu desistir, não tem mais o que fazer e eu posso desistir a qualquer tempo sem anuência da parte adversa, né? Renunciar também, quando eu quiser abrir mão da interposição de um recurso, ou seja, não vou interpor, né? Isso pode ser de forma tácita, de forma expressa, não há necessidade de anuência da outra parte quando for expresso, não há necessidade, né? E também outros três requisitos de admissibilidade recursal: regularidade formal, que é a dialeticidade, lembram, né? Dialeticidade, a obrigação que você tem de impugnar de maneira especificada os fundamentos da decisão recorrida. Além disso, preparo e tempestividade. Preparo 1007 é importantíssimo. Vocês, por favor, deem uma olhadinha, e tempestividade no 1003. Dentre os recursos em espécie, eu sempre recomendo, amigos, apelação,
recomendo agravo de instrumento. Agravo interno, o Sebrasp gosta muito do agravo interno que está positivado no artigo 1021 do nosso CPC. Tá bom? Meus amigos, me perdoem, eu extrapolei demais, né? 1h20 praticamente, só tentando trazer dicas aqui da melhor maneira possível. Fiz isso com muito amor, tenho certeza absoluta disso. Eu fiz isso com muito amor, com muito carinho, mas eu fiz também com muita responsabilidade. O meu maior desejo é que vocês sejam muito felizes. Esse é o meu primeiro e maior desejo. E claro, eu tenho também o desejo que vocês sejam aprovados para essas 6 vagas, para o cadastro de reserva do concurso da Procuradoria do município de Cuiabá, não importa, mas que vocês sejam felizes. Acima de tudo, é claro que eu quero que vocês sejam aprovados, mas que vocês sejam felizes e tenham muita saúde. Esse é o meu maior desejo para vocês, porque a gente sendo feliz e tendo saúde, as coisas vêm, né? As coisas acompanham e tenham muita fé. Acima de tudo, tenham muita fé. Acreditem no trabalho sério e responsável que vocês estão fazendo, porque a vida me mostrou, por conta da fé que eu tenho, que nada resiste a um trabalho sério e responsável. Tá bom? Estou inteiramente à disposição de vocês, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus, toda a sorte do mundo e até sempre. Tchau, tchau, pessoal.